esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Precisa ter a paciência que vai vir a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras de Alerta. É bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa pensa assim que ela, fazendo a função dela, é suficiente. Depois nós sabemos que dentro de nós sempre existe a acomodação. Se a pessoa faz somente o suficiente, então na sequência ela para de desenvolver aquele ímpeto que existe dentro de cada um de nós. Aquela vontade, aquela pretensão. Precisamos de lembrar assim, que numa função que a pessoa tenha, ela não pode limitar-se somente àquela função. E fica bem fácil assim de observar uma dona de casa. Ela pode ter funcionárias, mas de uma maneira geral, sempre ela vai ter que estar supervisionando. Ou ela coloca uma pessoa exclusivamente para a supervisão. Se ela não tem esse supervisor, ela então faz as observações. E muitas vezes aquele trabalho que precisaria de ter sido feito não foi feito e ela vai fazer aquele trabalho. Quer dizer que nós tínhamos que perceber assim, que não tem nenhuma função que não merece ser atenta e dar uma consideração para executar aquela função. Palavras de alerta. É bem importante cada um observar o procedimento que ele tem durante a sua vida. Não pode limitar-se somente àquela responsabilidade que ele pegou. Porque se ele desenvolve uma maneira de estar mais atento e servir onde for preciso, ele então vai qualificando. E fica bem fácil assim de observarmos que tem muita função que aquele não tem a responsabilidade, é de outro a responsabilidade. Mas se ele executa, ele também sente bem por estar executando aquela função. Cada um teria que ir observando assim, esse sentir bem possibilita que a pessoa muda de grau e ela fica mais qualificada para a função que ela tem. Porque independente de qualquer coisa, ela teve um movimento e todos os movimentos que nós fazemos, quando são movimentos úteis, dentro de nós fica uma harmonia. A pessoa fica feliz por ela ter tido aquele movimento útil. Então, muitos acham que qualquer movimento, não é qualquer movimento, tem que ter uma finalidade. E essa finalidade também não pode deixar entrar a personalidade e vangloriar-se por ter feito aquele movimento. Então, no nosso dia a dia, é isso que nós precisaríamos de ter para nós, melhorarmos e qualificando todos os dias. Depois nós sabemos assim, se a pessoa para, dentro dela vai entrando um marasmo, uma quietude. E depois entra naquela condição de ouvirmos relatos de quando a pessoa foi, de quando a pessoa era. Quer dizer que a pessoa parou de ser. Porque quando estamos fazendo os movimentos que a vida necessita, que os trabalhos necessitam, nós não falamos de ontem. E é bem importante assim a gente trazer essas lembranças para o dia a dia. Depois tem aquela condição, quando executamos um trabalho com carinho, com dedicação, fica bem fácil assim de ir confirmando que aprendeu uma maneira diferente de executar aquela função, que muitas vezes a pessoa não tinha percebido. Agora ela percebe uma maneira melhor quando for executar aquela função novamente. Quer dizer que vai tendo uma ampliação de conhecimento
dentro daquele que tem a boa vontade. Depois nós tínhamos que perceber assim, não tem nenhuma função que é desmerecedora. Fica bem fácil de observar uma mãe com criança pequena. Aquela criança fez as necessidades e a mãe tem que lavá-la, tem que limpá-la, tem que higienizá-la e muitas vezes higienizar o ambiente também. Aquela mulher não é menos qualificada do que aquela outra que não fez aquela função. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que para nós evoluirmos, a primeira coisa que a evolução exige é indivíduo. Nós temos muitas facilidades de querer auxiliar o nosso próximo para que ele tenha uma evolução. Tínhamos que lembrar, assim, de umas coisas bem simples, dos ensinos, porque tem ensino que nos fala assim, que precisamos de pedir, precisamos de bater. Agora, se nós nos prontificamos e a pessoa não pediu, a pessoa não bateu na nossa porta, então a responsabilidade agora para esse que está auxiliando é uma responsabilidade maior, porque ele não foi solicitado. Mas na nossa vida de responsabilidade, se eu tenho uma função e eu trabalho num grupo e cada pessoa daquele grupo tem determinadas atividades, precisaríamos de lembrar assim, tem função que aquele que precisaria de executá-la, hoje ele não foi. Então, independente de qualquer coisa, se a minha função está mais leve hoje, menos sobrecarregada, independente de me pedirem ou não, eu precisaria de ter a disposição para executar aquela função. E aquele outro que está com funções a mais, também eu deveria aproximar-se dele e auxiliá-lo. É diferente de querer orientar. Porque quando nós queremos orientar, ensinar, nós não fazemos. E depois nós sabemos assim que vale mais um ato do que 1000 palavras. Essa condição fica bem fácil de observar no caso daquela mãe higienizando aquela criança pequena. É o ato. Não tem palavras. Precisa de ser feito. Assim, no nosso dia a dia, para nós continuarmos evoluindo. E essa evolução tem 2 motivos. Primeiro, que possibilita a saúde. Quando a pessoa tem sempre que fazer as funções, os movimentos que ela necessita para a sua vida, normalmente esta pessoa apresenta menos idade do que ela tem. E ela vai apresentar-se sempre com saúde. Dentro dela tem essa naturalidade, essa confiança. Palavras de alerta. É bem importante sabermos que é para nós. A evolução não é para aquele um, não é para aquele outro. É para o indivíduo que se prontifica em fazer os movimentos úteis que a vida vem necessitando e que naquele ambiente de trabalho ele tem que executar. Depois nós sabemos assim que aqueles que são promovidos, eles têm 2 coisas bem importantes. Estão sempre ligados à luz. Porque para a nossa vida dar certo, teríamos que nos encontrarmos sempre ligados à luz. Porque quando nós fazemos esse trabalho, os nossos pensamentos diminuem. E a pessoa fica mais perceptível para aquilo que ela precisa para ela e para aquilo que ela precisa para o seu ambiente de responsabilidade. O Ligado à Luz tem a referência assim da gente conhecer o livro Na Luz da Verdade e todas as vezes que viermos a precisar de um auxílio, nós tínhamos que voltar para o livro Na Luz da Verdade e de verificando como é que eu me encontro no meu caminhar. E nós sabemos assim que o caminhar é indivíduo. Nós, durante a nossa vida de função, de responsabilidade, nós temos aqueles com quem nós convivemos no nosso lar,
temos aqueles com quem nós convivemos, mas a vida é indivíduo. Se a pessoa está indo de uma localidade para outra, para as funções que são necessárias, normalmente ela vai só. E se ela vai só, ela é só durante aquele período. E ela tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos. Por isso é necessário conhecer as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade. Outra parte bem interessante é quando uma pessoa acorda de madrugada, ela se encontra só. Na moradia pode ter muitas pessoas, mas ela vai manter-se só durante aquele período que ela está acordada. Quer dizer que durante o dia é o mesmo procedimento. E depois aquela lembrança bem simples assim, bem importante, que um ato ele vale mais do que 1000 palavras. Então fazermos aquilo que nós precisamos de fazer para nós, não é para o nosso semelhante. A colaboração no ambiente de trabalho é para todos, porque todos têm uma responsabilidade e alguns estão menos sobrecarregados e outros pode acontecer de encontrarem com mais funções. O auxílio nesse ambiente de trabalho, porque tem a compensação. Somos vistos. E é bem interessante assim. Se aquele professor teve uma conduta boa no seu ambiente de trabalho, ele é lembrado. Se aquele outro não teve uma conduta boa, também ele é lembrado. Só que estas lembranças marcam, porque se vai mudar de ambiente de trabalho para uma outra empresa, ele vai lembrar de como ele comportou-se. E se acontecer dele encontrar conhecidos, aquele que conviveu com ele numa fase boa, com lembranças boas, poderá auxiliá-lo. Mas aquele que teve comportamento que não foi bom, ele faz um esforço para não encontrar nenhum conhecido na nova fase que a vida está apresentando. Quer dizer assim, esse segundo entra numa condição de descer. E quando a pessoa desce, a sua memória desce também. E depois, com esse procedimento, nós sabemos assim que pode acontecer dessa descida do nível em que a pessoa se encontrava, parar por um período, se a pessoa apresentar uma melhora, mas se ela descuidar, volta a descer. Mas aquele que sempre manteve em alerta de um comportamento bom, com maneiras nobres e esforçando para continuar nobre, então ele sempre vai elevar-se. Essa condição é bem interessante, porque nós sabemos assim que aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, numa reunião de família, muitos outros não estudam. Esse que estuda, ele apresenta um saber a mais. Quer dizer que quando precisa de uma solução, são apresentadas as ideias sobre aquela solução. Aquele que tem um saber a mais, as ideias que ele vier a trazer são melhores. Quer dizer que na nossa vida tínhamos que perceber isso, a diferença que existe nos relacionamentos. A evolução, ela possibilita esta condição. Se nós estudarmos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmar assim, que vamos mudando a nossa frequência, vamos mudando o jeito que nós passamos a transmitir as informações, as instruções. Depois tem uma referência bem interessante, porque muitas vezes a pessoa fala assim que encontra-se irritada, encontra-se nervosa diante da situação. Esse comportamento é porque está faltando o saber, está faltando a segurança, que é o caso daqueles avós que hoje vê a maneira com que os seus netos estão sendo orientados. Quer dizer que ele percebe que aqueles novos que estão orientando os seus descendentes não encontram seguros diante da responsabilidade. Se aqueles avós evoluíram, então ele compreende que numa fase anterior o que tem este comportamento é a insegurança. Mas essa segurança
nós tínhamos que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Vai nos possibilitar essa segurança com a nova responsabilidade que nós estamos tendo, porque o ato que nós executamos vale mais do que 1000 palavras. E depois fica bem fácil assim de questionar, no caso de criança em formação, e perguntar para a criança se ela já viu este comportamento, um comportamento que ela teve que não foi bom, com quem ela viu na sua moradia. Então, essa confiança é muito importante para cada um de nós. A pessoa encontrar-se segura nos posicionamentos que a vida vem apresentando. Então, o auxílio do livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nós, diante das situações que vierem a apresentar, encontrarmos seguros e naquelas funções que precisam de ser executadas, executarmos com uma perfeição. Depois nós tínhamos que lembrar assim, muitos e muitos profissionais executam função, aqueles que recebem as funções que foram executadas não ficam felizes. Quer dizer assim que faltou um aprimoramento naquela função que foi entregue a este. Mas quando nós começamos a fazer uma reflexão da nossa vida, trazendo os conhecimentos para colocar em prática esses conhecimentos dos ensinos, as funções que nós vamos entregar ficam melhores. Sempre vai existir limitação, que é o caso de uma criança fazer um trabalho escolar e ela demorou vários dias para executar aquele trabalho. Então, devido a isso, ela foi vendo onde tem pormenores que não ficaram bons. Ela recebe elogios. Depois ela comenta na moradia assim, que tinha muitas falhas, como é que eles puderam elogiar aquele trabalho. Fica bem fácil a dedicação. Aquela criança colocou dedicação, colocou carinho, colocou perseverança naquela obra que ela estava executando. O que o ser humano sente e que o ser humano percebeu foi isso, o carinho, a dedicação e o esforço em relação à idade que aquela criança tem. Então, na nossa vida, nós tínhamos que trazer esta condição para o nosso dia a dia, de nos esforçarmos para compreender direito as informações, as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Para nós, fica muito bom, porque a pessoa passa a ser reconhecida, conhecida do jeito que ela é. Essa é a diferença que nós precisaríamos de ter. Quer dizer que quando nós temos boa vontade e executamos funções que também não são da nossa responsabilidade, que não ficamos tolhidos somente com aquelas funções que aquela empresa, que aquele local nos possibilitou. Quer dizer que nós vamos desenvolvendo qualidades internas e depois aqueles outros que foram promovidos e nós perguntávamos para ele qual foi o procedimento que ele teve para ter esta promoção, ele fala que ele foi esforçando para conhecer os detalhes que são exigidos naquele ambiente de trabalho. Quer dizer que a pessoa, para fazer um trabalho assim, ela teve ampliação de saber, ela teve uma ampliação na sua vida interna. Por isso que muitos e muitos falam assim que aquele trabalho possibilitou que ela viesse ter uma grandeza dentro dela. Quem ganhou foi aquele que teve o esforço, a dedicação, o interesse. Depois nós sabemos assim que junto com isso também está a palavra. A palavra que nos possibilita esta condição de alerta, que nos possibilita a condição de corresponder com aquilo que nós falamos. Porque não foi exigido da pessoa para que ela prestasse uma palavra, prestasse um compromisso,
Porque antes de assumir o compromisso, foi perguntado a ela se ela podia assumir aquele compromisso. Quer dizer que se ela assumiu, ela deu a palavra e ela tem que fazer o esforço para corresponder com aquilo que ela falou. Então, na nossa vida, ela é bem simples. Muitos falam assim, que aqueles que conhecem o livro Na Luz da Verdade falam assim que é um livro difícil. Não é o difícil, é um livro muito simples e não exige nada de cada um de nós. Então, por ser simples, nós ficamos com medo de perder a arrogância que nós temos. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim: foi-nos possibilitado um trabalho, nos esforçarmos para compreender direito as funções que nós viermos a ter e compreender direito as funções que os nossos semelhantes têm naquele ambiente e ver como é possível colaborar com esses. E a colaboração é um procedimento individual. Fica bem fácil assim de cada um ir vendo o procedimento que ele precisa de ter. Mudar dentro de nós, entrar a boa vontade. Esse é o trabalho que nós precisaríamos de ter. Depois, lembrando assim, que aqueles que têm um aprofundamento, que têm um conhecimento, que têm boa vontade, têm possibilidade de tornarem chefe daquele ambiente. É isso que nós tínhamos que entender, quer dizer que aquele que se encontra acomodado, fazendo somente suas funções, será muito difícil para esse ser promovido. Mas aquele que conhece todas as funções, tem possibilidade de ser promovido e ficar como responsável. E é bem importante assim, porque nós sabemos assim que muitas vezes as responsabilidades são dadas para aqueles que se encontram qualificados. Depois tem a hierarquia, tem o sistema assim, de distribuição das funções. Aquele que é o qualificado, então ele é que relaciona com aquele que vai distribuir as funções. Quer dizer que vai ser diferente, porque agora ele também tem uma maneira diferente no seu relacionamento e ele vai ampliando esta maneira. Quando se fala que somos iguais, não somos iguais. Seríamos iguais se estivéssemos evoluído e encontrarmos no paraíso. Quer dizer que para a pessoa evoluir e encontrar-se no paraíso, é nesta condição é que nos tornaremos iguais. Mas de uma maneira geral, no nosso dia a dia, nós podemos ver em pequena escala, na família, onde tem 2 ou 3 irmãos, cada um tem um corpo e cada um tem uma maneira de ver a vida e de comportar-se. Então a referência faz com que traz para baixo aqueles qualificados, mas não possibilita que os de baixo, menos qualificados, se elevem. Quer dizer que as qualificações são sempre apresentadas desta maneira, trazendo o de cima para baixo. E depois aquela condição bem simples assim. Tem a hierarquia. Então a fala do comandante é muito diferente da fala do comandado. A fala do empregador é diferente da fala daquele que é o empregado. O professor não poderia ser igual ao aluno, porque ele está trazendo informações que o aluno ainda não tem a assimilação dessas informações. Então, na nossa vida diária, esse é o trabalho que nós precisaríamos de ter. O auxílio do livro Na Luz da Verdade, para que a nossa vida flui mais facilmente, quer dizer, mais harmoniosamente, e de nós nos tornarmos agradáveis no ambiente da moradia, no ambiente de trabalho, justamente pelo fato de colaborarmos. Aquela referência que se fala assim que é cada um por si, não é cada um por si.
é uma referência bem importante assim do conjunto da harmonia. E numa outra escala nós sabemos que o trabalho da moradia não é diferente do trabalho daquele que trouxe o recurso para manter aquela moradia. Quer dizer que os valores têm que ser valorizados e respeitados. Não tem uma coisa diferente da outra, que é a mesma coisa de filhos. São iguais de uma maneira geral. Podemos ter simpatia mais por um ou mais pelo outro, mas temos que possibilitar a maneira dos alimentos, a maneira de que aqueles venham a sobreviver mais ou menos igual. Quer dizer que cabe a cada um de nós fazermos o esforço de agora nos tornarmos melhores, e não é somente agradável, de nos tornarmos melhores no dia a dia, de ir percebendo o jeito que nós somos e o jeito que nós tínhamos que nos tornarmos melhores. Quer dizer que aquele que apresenta aquela condição bem importante de, independente da função que ele executa, ele também colaborar. Nesta colaboração, ele também vai ficando mais qualificado. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que as maneiras que cada um tem e a maneira que cada um precisa de ter é ele mesmo melhorando a sua irradiação, melhorando a sua maneira de ser, esforçando-se para tornar-se melhor todos os dias. Quer dizer que a palavra é bem importante assim. Falou, a pessoa precisa de ver se é possível cumprir. E antes de dar a palavra, a pessoa tem que lembrar que se ela vai poder cumprir. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer como aquele motorista na estrada. De período em período, ele vai alinhando o carro, ele vai ouvindo o barulho do motor, ele vai vendo o que o veículo está necessitando. A mesma coisa acontece com a pessoa. O que ela necessita para continuar melhorando. E depois, uma coisa que todos nós temos é a lucidez. E que nós tínhamos que fazer um trabalho bem importante de nos mantermos lúcidos a vida inteira para poder ir fazendo a correção da nossa vida interna. Então, no trabalho é bem simples assim. A pessoa tem a função e para que ela tenha o domínio daquele setor do trabalho que exige, ela tem que conhecer todas as funções e ela tem que colaborar com aqueles que necessitam da colaboração para a execução da sua função. O caso da moradia fica bem fácil. Quer dizer que na moradia, todos aqueles que habitam aquela habitação precisam de colaborar para não sobrecarregar um ou sobrecarregar o outro. Essa é uma condição bem simples assim que precisaríamos de entender. O auxílio é o livro Na Luz da Verdade que nos possibilita esta clareza que nós precisamos, porque tem uma coisa bem importante assim. Quando nós conhecemos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos vendo assim que dentro de nós tem uma manifestação diferente. Quer dizer que nós percebemos a vida externa, temos a responsabilidade, e percebemos também a nossa vida interior e observar o procedimento que nós temos que ter para nós. Porque se eu venho a ter um movimento, esse movimento ele repercute. Então, lembrando assim que um ato vale mais do que muitas e muitas palavras. Quer dizer que aquele que tem a maneira de colaborar com o seu ambiente de trabalho, com sua moradia, esse ato vale muito mais do que muitas palavras. Então, nos esforçarmos para nós nos tornarmos qualificados e, durante a nossa existência, melhorar a maneira de nós sermos. Fica bem fácil assim de melhorar o nosso semelhante com a maneira que eu sou. Isso a pessoa precisa de fazer uma observação assim, não é ser omisso ou ser alheio à sua responsabilidade. Então estuda o livro Na Luz da Verdade